das vezes você mexe com o meu coração, eu te agradeço, muito obrigado. Bom, vamos lá. Não tem problema não, né? Vocês não querem mexer com o meu coração, não querem tocar na tela, mas não tem problema não, amo vocês assim mesmo, tá? Beijo no coração de vocês, tá bom? Eu agradeceria se vocês pegassem e compartilhassem também, isso me ajuda, né? E é claro, se você também estiver fazendo sua live, estiver fazendo automaticamente, né? Qualquer podzinho, ou qualquer apresentaçãozinha, ou qualquer videozinho, colocar aí lá no seu perfil, eu vou lá e eu curto, eu vou lá, vou dar um coraçãozinho para você, tá? E dependendo do que você postar, automaticamente eu vou salvar e vou replicar. Eu quero aqui agradecer, né, inclusive já aos que estão agora, né, recentemente entrando diretamente aqui no meu perfil, estão vendo os 3 últimos vídeos que eu coloquei, né, falando literalmente sobre alguns comportamentos. Inclusive eu quero aqui, né, não sei se essa pessoa vai aparecer aqui, mas eu quero aqui, né, eu já me retratei com ela porque ela entendeu mal e eu não estava falando, né, sobre as mulheres, não estava falando sobre as mulheres, estava falando literalmente, né, do que a gente vê, né, de homens querendo, dentro da igreja, homens querendo, né, ficarem transvestidos como mulher, né? Pelo amor de Deus, já baixa na igreja lá do outro lado, não deixa para eles lá que gostam de fazer isso, mas aí, né, surgiu essa vibe aí do vestido de mistério, isso é bem antigo, né? E as mulheres que usam, né, inclusive, é justamente para não marcar, né? Não ter curva nenhuma, então usam o chamado vestido de mistério, ou roupões, né? Quer dizer, a gente respeita, claro, né, como a igreja lá daquele pastor, né, as irmãs, inclusive uma que era de lá, agora está na MK, não usa mais aqueles roupões, acho que é o nome dela, a cantora aí, enfim. Mas assim, eu não tenho nada contra essas pessoas, essas mulheres que usam suas roupas, elas, dependendo, alguém tentou julgar, dizer assim, poxa, mas para que isso? Olha só, a gente não sabe de onde ela veio, que tipo de vida elas levaram, e aí elas se convertem a Cristo, então automaticamente, se elas sentem no coração o desejo de colocar esses roupões, quem somos nós para julgar, cara? São os chamados vestidos de mistério, que agora inclusive o chamado vestido de mistério, eles agora tem um bem bonitinho, né, com tipo aquela saia frisada, arredada, sei lá como é que é aquele negócio, bem aparelhado, não marca a silhueta também da mulher, deixa ela bem, né, bem à vontade. Mas o que me levou a falar sobre esses vestidos, ou esses roupões, para ser mais exato, porque uma vez eu estava no monte de Nilópolis, eu estava naquele monte, eu levava sempre a juventude, às vezes, ali, né, e uma vez nós fomos com uma caravana de mais de 30 jovens, não, tinha uns 40 jovens mais ou menos, uma coisa linda, né, subimos aquele monte ali, foi uma aventura, né, com aquela galera enorme, e aí, né, você vê muito isso, né, as irmãs subindo com seus vestidos de mistério, seus roupões, e aí no meio entrando uns 3 jovenzinhos, né, também com aqueles roupões. Eu falei, pelo amor de Deus, né, aí já é o cúmulo da sanidade, né, porque, e detalhe, né, às vezes, só Jesus na causa, né, fica até meio sem jeito de falar, mas assim, e aí, não, por que você está usando isso aí? Não, porque isso aqui é o roupão do mistério, né, Deus... roupão reluzente, né, dos homens, né, roupão reluzente, Deus, né, Deus mandou vocês a isso? Deus mandou, meu filho, pelo amor de Deus. As mulheres a gente até entende porque a gente não sabe de onde elas vieram, que tipo de vida elas levavam antes, mas você é homem, bota uma calça comprida aí, meu querido. Não precisa botar esse negócio não, quer se cobrir o corpo, bota um mangão lá, faz igual o crente da Deus Amor, bota um mangão aqui embaixo, bota a calça comprida, entendeu? Não precisa ser calça comprida igual hoje em dia, né, que aquelas calças bem ajustadinhas, bota aquelas bem largas mesmo, já que é assim, então, pô, eu estava falando sobre isso, né, eu me retratei com ela, porque ela pensou que eu estava falando, mas eu não entro na igreja para rebolar. Quem disse, minha irmã, que eu falei isso para as irmãs? Se você prestar atenção no videozinho, você vai ver que eu não estou falando para mulheres, eu estou falando para homens que estão mudando a hegemonia do sagrado, bagunçando a essência do evangelho com invencionices. Eu estava falando desses caras que ficam aqui bagunçando a essência do evangelho, né,
o outro doido lá que disse que tem que usar o sapato alto porque Deus deu para ele uma unção com salto alto. O sangue de Jesus tem poder. Foi esses caras, né? E o outro que... Senhor Jesus, deixa eu ficar quieto, né? Porque senão, quer dizer, misericórdia. Então, né, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a irmã, né, que veio falar comigo, irmã Alaide, né? Que Deus, irmã, se a irmã usa vestido de mistério, irmã, fique à vontade, né? Eu não sei qual o seu grau de intimidade com Deus. E é assim, uma vez eu conheci, né, nós tinha uma jovem, né, que era da mocidade, né, do meu tempo, e ela mudou de igreja e tal. Você vê como é que são as coisas, né? Ela mudou de igreja. E um belo dia, ela tem um cabelo grande, bonito, né? Aquele cabelo bem cuidado, né? E ela se irmou de cortar o cabelo. Ela falou, vou cortar meu cabelo. Né? Esse cabelo tá grande, vou diminuir ele mais um pouco e tal. Enfim, hoje ela já cortou o cabelo, né? Tá bem curtinho. Mas naquele período que ela queria cortar o cabelo, né? Um belo dia, ela numa estação, né? Se não me foge a memória, numa estação de trens, ela estava esperando o trem e de repente, ela sentada no banco, uma criança chegou perto dela, né? E começou a alisar o cabelo dela, né? A criança começou a alisar o cabelo dela e começou a falar, cabelo bonito, né? Cabelo bonito, cabelo bonito. E falando, né, do cabelo, que era bonito, que era cheiroso, e a criança agarrada com o cabelo dela assim, né, brincando com o cabelo dela e falando cabelo bonito, cabelo bonito. E a mãe daquela criança que estava do lado começou a chorar quando viu a criança alisar o cabelo da irmã e falar que o cabelo era bonito. Aí a irmã entrou no pranto, no choro e agradecendo a Deus, dando glória a Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor e tal. A irmã ficou assim espantada, a irmã do cabelão ficou espantada, né? Agradeceu a criança e perguntou para a mãe, por que a senhora está chorando? O que aconteceu? Aí a mãe disse para ela, o meu filho era mudo, essa criança não falava. E quando ela começou a alisar o seu cabelo, ela começou a falar. Meu irmão, fala sério, tu acha que a irmã cortou o cabelo? Cortou nada. Ela falou, então é mistério de Deus, não é para eu cortar o cabelo. Então são coisas que não se explicam racionalmente. São sentidos espirituais. Então se a irmã chegou, desejou usar o vestido de mistério, quem sou eu para criticá-la? Pode usar, minha irmã, fique à vontade. Porque se a irmã, é uma coisa é a irmã sentir o desejo de usar, querer usar. Agora, base bíblica não tem para isso não, tá gente? Não, vamos ser sinceros, não tem nenhuma base bíblica, né? Então, automaticamente, se é para ter uma base bíblica, um roupão, um vestidão, então automaticamente todas as irmãs deveriam estar usando os chamados vestidos de mistérios, né? E se fosse para homens estar usando roupões reluzentes, também teria que estar escrito na Bíblia, tá? Mas eu respeito, né? Inclusive eu até pontuei para essa irmã que eu tive o privilégio de conhecer uma irmã que, poxa, ela dirigia um trabalho de oração em Cascadura, irmã Eliane, meu Deus do céu, ela, mulher de Deus, vaso extraordinário nas mãos do Senhor. E ela usava o roupão, quer dizer, o vestido, né, de mistério, o roupão dela. E eu não tinha nada contra isso, pelo contrário, era um doce de pessoa, um amor de pessoa, né? Pô, de cor, né? Aquela cor bem forte, ela era bem forte, mas uma pessoa extraordinária, fantástica, né? Enfim, quem sou eu para julgar essas pessoas? Agora, leva a mão não, leva a mão não. Tu vê o homem botar um roupão reluzente e vir cheio de trejeito, requebrando para lá e para cá, aproveitando aqui, vá, sai fora, sai para lá. Sangue de Jesus tem poder, tá bom? Mas era isso aí, né? Então, que o Senhor venha a abençoar, né? Que o Senhor venha a abençoar. E por favor, vou pedir mais uma vez, compartilhe essa live, compartilha.
Jucide, é isso mesmo? Convidar. Bom, eu convido, mas você não vem, então faz o seguinte, me convida que é mais fácil, né? Então vamos lá. Eu pontuei aqui os meus alunos esses dias, quer dizer, segunda-feira agora, né? Nós estávamos ministrando ainda sobre eclesiologia para eles e foi a última aula, semana que vem eles vão fazer prova, então. Mas aí entrou dentro da nossa lição um assunto que deu pano para manga, pois é. Que assunto? A igreja e os anjos. Quando entramos dentro dessa pauta, a igreja e os anjos, automaticamente isso aqui abriu um leque assustador. E o grupo que o diga, né? O grupo que o diga, foi anjo para tudo quanto é lado, foi um comentário avassalador, estarrecedor, espantoso ao extremo. E foi gostoso, né? Porque é bom ver o pessoal participando, interagindo, né? Com a lição. Terminou a aula, foram para casa e foram para o grupo e continuaram no grupo e a aula continuou no grupo. E aí entra um, fala uma coisa, entra outro, fala outra, outra coisa, e daqui a pouco entrou mais um professor, daqui a pouco entrou outro professor também, pastores também entraram no assunto. E o negócio foi ficando, né, bem agitado, o negócio foi ficando bom mesmo. E quem ganha com isso são os alunos, né, porque nesse grupo dos alunos, dos seminaristas, né, nós temos vários pastores, inclusive o pastor presidente faz parte desse grupo. E assim, é bom quando você vê os pastores entrando na vibe, participando do assunto, e isso é muito bom, né? Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que entraram, o pastor Rafael, o pastor Felipe, grandes homens de Deus, dois instrumentos de Deus, né? Com um conhecimento extraordinário também. Os caras são simplesmente bíblias ambulantes, né? Então, assim, é muito bom você ver, né? E aí os anjinhos deram pano para manga dentro do grupo, né? Pois é. Bom, e aí automaticamente, pontuando aqui as nossas lives, né? Passando por aqui e fazendo um comentário bem prévio, né? Como esse agora que eu acabei de fazer sobre respondendo a irmã que, né, me fez um testamento desse tamanho, né? Que Deus tenha misericórdia de você, que não sei o que blá blá blá. Tudo bem, que Deus vai ter misericórdia de mim, eu sei, porque eu não mereço, mas eu sei que Ele vai ter. E se você está falando para mim, não estou falando para você. Mas eu te peço perdão se você se sentiu ofendido, atacado, até porque em momento algum eu falei sequer a palavra mulher na ministração. Sequer eu citei o nome mulher, eu falei homens, que é o que você vê por aqui, né? Não há necessidade daquilo. Porque Deus me deu esse mistério. Pelo amor de Deus, né? Aí você olha lá no Antigo Testamento, você vê algum profeta tendo algum mistério estranho? Não tem. Você entra no colegiado apostólico de Jesus, você vê algum dos apóstolos tendo algum comportamento estranho, fora do contexto? Só Judas, né? Que vacilou, né? Porque, mas brincadeira, né? Misericórdia. Tudo bem. Pedro também teve, mas Pedro foi por negar a Jesus. Então, automaticamente, a gente tem que entender. Judas teve comportamento estranho porque traiu Jesus, né? Foi o traidor. E Pedro teve comportamento estranho porque Pedro negou a Jesus. Olha a diferença. Não tem nada a ver com os comportamentos estranhos que a gente vê aqui. É o golpe de karatê que o cara dá, é a bola que o cara chuta e o cara cai do outro lado. Para. Quer dizer, aí vira chacota, vira papagaiada, né? Vira motivo de escárnio, de zombaria, vira escândalo. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Então o que acontece? São pessoas que estão escandalizando com seus comportamentos a hegemonia da graça. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. O escândalo não pode bagunçar a hegemonia da graça, não pode. Mas é o que a gente está vendo, né? São comportamentos.
Eu sei que o Espírito Santo age, eu sei que ele opera, eu sei que ele movimenta, eu sei, eu tenho uma pauta sobre isso. Todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta, tem mistérios, tem movimentos, tem separações, tem curas, tem milagres, tem uma diversidade de operosidade, de sinais e maravilhas. Tem. Agora, a gente não pode achar, né, que o emocionalismo tem que ser mais importante que a espiritualidade. Porque é impossível não se emocionar, gente, é impossível, né? E, de uma certa forma, a emoção acaba entrando dentro do contexto da espiritualidade e você, claro, precisa sentir essa emoção, não tem jeito, precisa, para você entender o que é o agir literalmente do Espírito Santo. Mas tem gente que acaba, né? É o outro que queria subir a parede, os irmãos segurando ele querendo subir a parede, a unção do Homem-Aranha. Queria subir a parede, a unção do Homem-Aranha. Tem uns que tem a unção do Robin Hood, né? Vou disparar a flecha aqui, ó, e quando ela atingir, o cara não sabe nem atirar a flecha direito. Ele pega aqui o arco, parece aquele arco e flecha da Caverna do Dragão, do Eric, né? O Eric tem o arco e a flecha é invisível, né? Parece, né? O arco do Eric, né? O arqueiro de Caverna do Dragão. Pois é, aí ele vai. E pior que o arco dele é invisível, do Eric ainda aparece, né? Tá lá. E na hora de soltar a flecha, ele. Ok, olha o movimento, ó. Que é isso, arqueiro? Pô, não sabe nem atirar a flecha, hein? Unção da flecha, unção do arqueiro, a unção da metralhadora. O nego viaja, isso é viagem. Isso é viagem. Ligação instável. Não começa de gracinha comigo não, hein? Por favor. Ok? Bom, tem pano para manga, tem coisa demais para falar sobre isso. Eu estou tentando falar aqui sobre os anjos, mas a geração está vindo aqui, ó. Mas fazer o quê? E a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito tato com relação a isso, né? Eu sei que tem aquele pastor, o pregador, aquele tal do Eliseu, aquele cara é mais brabo do que, o cara não tem papo na língua, papum. O outro também, o outro trovão também, é brabo que só misericórdia. Aí os caras falam, aí Josézinho aqui vai falar, pessoal, meu irmão, eu falo mesmo, tá errado, não tá certo não tá na Bíblia, não tá na Bíblia. Tá, mas minha irmã, fique em paz, porque eu não estou falando das mulheres, fique em paz. E eu já pontuei aqui literalmente sobre mulheres que eu conheci, que eu conheci que usam, que são vasos de Deus. Mulheres. E eu entendo por quê. Agora, homem eu não entendo não. Leva a mão não vou entender. Deus mandou usar um sapato alto, meu querido. Então eu não entendo essa unção não. Deus mandou usar o roupão reluzente dourado ainda. Meu irmão, não entendo essa unção não. Deus mandou botar um quipá na cabeça, um vestidão igual a de uma baiana. Eu não sei se eu sou baiano, não sei se eu sou da igreja católica, não sei que roupa é aquela. Deus mandou, meu querido, eu não entendo isso e eu não quero entender esse tipo de unção. Não quero entender, leva a mão não. Que coisa estranha. Sai pra lá. Não quero entender esse negócio não. Entendeu? Então, assim, deixa pra lá, cada um que seu cada qual, cada um vai dar conta de si mesmo. Pois é. Ai daquele que aumentar um tio, ai daquele que tirar. Está escrito. Eu não posso aumentar nem tirar nada do que está escrito. Jesus ele deixou já tudo certinho, quantidade certa. Ele, meu filho, está aqui, está na quantidade certa. As escrituras estão na quantidade certa, não pode aumentar nem diminuir. Pois é, mas tem os enxeridos por aí que acham que pode arrancar textos, contextos, ou mudar literalmente a composição da essência, pode mudar o que quiser.
mas naquele grande dia terão que dar conta, porque Jesus disse, não aumenta nem diminui, ai daquele que fizer isso. Eu vou tirar esses textos, esses contextos aqui do livro de Levítico, porque fala de um comportamento, e isso aqui não pode, é arcaico. Eu vou tirar lá de Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, porque aquilo ali está mexendo com o meu comportamento, com a minha tendência, com o meu costume. Eu sou devasso mesmo, eu sou promíscuo mesmo, então, olha só, está mexendo comigo. Entendeu? Eu sou adúltero mesmo, eu fornico mesmo, então eu vou arrancar. Eu estou pegando leve, eu vou arrancar, eu vou tirar. Eu vou tirar. Pois é, tira. Não é mole não, a chapa é quente, Fala, Eric. Tudo bem, meu amigo? Deus te abençoe. Fala, Álvaro. Deus abençoe tua vida. Jucide, Deus abençoe tua vida. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo falar, né? Vamos lá, né? Estou tentando aqui. Eu estava até fazendo uma leitura aqui, né? Para ver. E como eu disse, né? Voltando agora para a nossa realidade. Eu pontuei um assunto, como eu disse, no início, na classe, e acabou gerando um comentário assustador depois. Tanto é que depois no grupo continuou ainda a aula praticamente, né? E até hoje continua. Hoje já mandaram uma pauta lá, eu fui lá e respondi, né, sobre igrejas que adoram anjos. Eu já mandei lá de novo, né? E às vezes inopinadamente, né? Ou até talvez por inocência ou por falta de conhecimento, a gente vê realmente muitos crentes, pentecostais principalmente, né? Aqueles que gostam da vibe do corinho de fogo, né? Às vezes colocar o anjo fazendo o papel do Espírito Santo o tempo todo. Está tudo errado, que história é essa? É o anjo abrasador, é o anjo do movimento, é o anjo que tomou, é o anjo que levou, o anjo que usou. Para com isso, não tem nada disso na Bíblia. Que história é essa? O anjo que tomou, que é o anjo do movimento, o varão do movimento vai movimentar você. Para com isso. Se você, o varão do movimento, for só o Espírito Santo, aí tudo bem. Agora, se você colocar lá o anjo do movimento, o anjo abravador, para. Anjos. A gente precisa entender a vibe deles, o lugar deles e, claro, saber que eles operam, sim, operam, trabalham, estão à disposição? Estão, sim, está na Bíblia, né? A Bíblia deixa muito claro que eles são espíritos ministradores de Deus, né, para a obra da redenção. Então eles ministram literalmente a favor da igreja em obediência a Deus. Eles ministram, eles trabalham, né, porque é uma ordem do Senhor. E existe até aquela tese muito discutida, mas muito mesmo, a chamada tese do anjo da guarda, né? Pois é, tem crentes que acreditam, tem crentes que não acreditam, os católicos acreditam que exista o anjo da guarda. Pois é, e por que às vezes essa tese é muito discutida? Existe ou não existe, né? Por exemplo, o cara que é satanista, quem é o anjo que acompanha ele? Só se for o anjo do outro lado, porque o anjo de Deus não tem. Então esse cara tem anjo da guarda? Não tem, ele tem um capeta da guarda lá do lado dele, mas anjo de Deus não. Então, por isso que realmente há muita controvérsia. Mas eu entendo o seguinte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Salmo 91, né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. O anjo do Senhor acampa ao redor. Então veja bem, há anjos de Deus à disposição da igreja. Sim, há anjos que trabalham, lutam, pelejam em prol dos santos, dos servos do Senhor, né? Se tiverem que entrar em peleja, em guerra, em lutas, eles entram. Jesus mesmo parafraseou quando, né, ele foi indagado pelo adversário. O que ele disse? Se eu quisesse, eu oraria a Deus e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Coisa linda demais. Se eu quisesse, ele me enviaria. Quando terminou sua aprovação na tentação do deserto, a Bíblia diz que Satanás se foi, e os anjos
os serviram. Olha só. Então, automaticamente a gente percebe aqui com toda a... mas isso aí foi Jesus, tá tudo bem. Apareceu para Maria Gabriel, apareceu para José Gabriel, apareceu para Daniel lá no Antigo Testamento Gabriel, pois é, apareceu anjos para Abraão, pois é, apareceu anjos para Josué, apareceu anjo para Manoá, pai de Sansão, pois é, apareceu, e aí? Então, literalmente, anjos que vieram dar recado, quer dizer, recado não, mensagem, né? E o próprio anjo Miguel, que vem ajudar Gabriel na batalha, lá de Daniel capítulo 10, versículos 12 a 21, pois é, onde o próprio Miguel relata o fato que aconteceu nas regiões celestiais por conta de uma oração, por conta de uma oração que já durava 21 dias. E desde o primeiro dia a oração chegou no céu e ele desceu, mas não deu para passar porque ele ficou preso ali pelo anjo da Pérsia. E enquanto ele desceu com a ajuda de Miguel, automaticamente Miguel é descrito como anjo guarda da nação de Israel, é aquele que guarda a nação de Israel. E aí? Então existem anjos do Senhor que estão à disposição para guardar literalmente. Agora dizer que são anjos da guarda, o anjo da guarda, literalmente, tá? Não tem assim, posso ter uma base bíblica para isso? Posso. O anjo do Senhor acampa ao redor. Posso dizer que isso é um anjo da guarda? Se for, se a teoria está certa, porque a Bíblia é muito clara em dizer que nós temos anjos do Senhor, os anjos nos servem. Então, não tem um só, não, tem vários anjos à minha disposição. É só o Senhor mandar quantos ele quiser. Né? Fica melhor. Bom, mas aí isso é apenas uma dos assuntos. Né? Vamos lá. Eu tenho aqui, inclusive, uma pauta que fala sobre a natureza dos anjos. E o autor ele colocou uma descrição, a beleza do mundo espiritual. Perceba isso aqui é muito interessante porque a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Sim, os anjos são realmente encantadores, são figuras fantásticas. Elas acabam roubando a essência, literalmente, da naturalidade humana. E muita gente se perde literalmente com esses personagens. Pois é, se perdem por causa da beleza, por causa do esplendor, da glória, né, que eles emanam. Tá? Então realmente eles são seres magníficos, fantásticos. E é por causa disso que muita gente incauta acaba se rendendo à adoração a esses seres angelicais. Né? Inclusive, a questão da adoração aos anjos não é pauta apenas de algumas igrejas ou da igreja matriz, né, de Roma. Não. Tem vários segmentos que gostam também de cultuar aos anjos, né, endeusar os anjos. A Nova Era, por exemplo, né, o movimento que ela praticamente impregnou no mundo durante um período em que existia aquele jornalzinho Extra. Vinha todo dia ali uma coluna sobre o anjo do dia. E o anjo do dia de hoje é Uriel. O anjo do dia hoje é Micael. O anjo do dia hoje é Sabacael. O anjo do dia hoje é não sei o que El. E, ou seja, cada um desses anjos, segundo a apresentação, eles definiam o papel deles. Né? O anjo protetor, o anjo que das causas impossíveis, o anjo que te guia, e por aí vai. É uma vibe assustadora de anjos. Então, a credulidade humana acabou se deixando levar por esse acúmulo de informações antibíblicas. E é claro, esses anjos, né, que inclusive apareciam ali, eu fui dar uma lida no livro de Enoque e eu descobri que Enoque, eu não sei se ele estava bem não, porque ele fala sobre tantos quantos anjos adversos. Pois é, ele dá o nome de todos eles, dos arcanjos, do primeiro céu, segundo céu, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu, né? Teve um pregador aqui lá de Camboriú, judeu, não é brasileiro, mas nacionalidade judia, pai judeu, família judeu. Ele pregando em Camboriú, ele disse que existe
9 dimensões. Nessas 9 dimensões, ele fala dos anjos nessas dimensões. Misericórdia. É mais ou menos o pensamento de Enoque falando sobre o sétimo céu, os 7 céus, que na verdade ele acaba apresentando o 12º céu na sua leitura. Então, assim, os caras viajam, né? Bom, mas a gente encontra essa variedade de anjos no livro de Enoque, nos apócrifos. Na Bíblia, literalmente, a gente só pontua apenas 3 nomes angelicais, que é Miguel, Gabriel e Lúcifer. Há um quarto que aparece como Azazel, que significa o anjo vingador, né? Mas aí, como Azazel aparece descrito como um anjo vingador, automaticamente supõe que também seja um nome de um anjo, literalmente. Pois é. Bom, e aí nós encontramos, né, pelo menos com firmeza, 3 nomes na Bíblia de anjos, né? Miguel, Gabriel e Lúcifer. Que isso, pastor? Lúcifer também? Pois é, anjo caído, mas é anjo. Então esses 3 nomes pontuam na Bíblia. Agora eles também pontuam lá no livro de Enoque com toda a propriedade, né? Mas esquece o livro de Enoque, porque o livro de Enoque é espúrio, é apócrifo, tá? Não tem inspiração bíblica. Os 70 sábios, quando traduziram, né, o conteúdo do original para o grego, eles simplesmente se abdicaram de todos os apócrifos por não verem nenhuma inspiração divina nesses livros. Inclusive, os livros apócrifos, eles discutem entre si. Pois é, por incrível que pareça. Uma coisa que você não vai ver nos 66 livros da Bíblia. Nenhum dos 66 livros da Bíblia discute com o outro. Pelo contrário, discorda do outro, pelo contrário. Mas nos apócrifos você vê apócrifo brigando com apócrifo, discutindo pautas teológicas. Porque nesse mesmo livro de Enoque, quando ele diz que os filhos de Deus fizeram corpos para si e assumiram ali casamento com as filhas dos homens, é o livro de Enoque que diz isso, que os anjos fizeram corpos carnais, copularam com as mulheres, possuíram as mulheres, geraram gigantes que se espalharam pela terra. E depois, num ato da ira divina, anjos de Deus são enviados para eliminar esses gigantes da face da terra, porque quando eles estavam chegando a um nível de fome avassaladora, eles estavam devorando os próprios seres humanos. E quem é que conseguiria derrotar esses gigantes? Ninguém. Aí os anjos descem e acabam com a raça deles. E segundo a descrição do livro, por não estarem associados nem à terra nem aos céus, porque eram filhos de mulheres terrenas com anjos, seres angelicais, ou seja, não se achou lugar para eles nem no céu nem no inferno, e aí eles ficaram vagando pela terra, e aí surge aquela teoria dos demônios, são esses elementos. Bom, isso tudo é teoria, não é base concreta nenhuma. E quanto a esses anjos que fizeram corpos para si, quando a gente chega lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 6, vendo a terra sendo destruída, os filhos de Deus que aparecem ali na descrição é uma descendência da linhagem de Sete. Pois é, quando Sete tem o seu primeiro filho, Enos, ele passa a invocar a Deus, a buscar a Deus, porque o nascimento de Enos trouxe literalmente uma renovação espiritual para aquele povo, o povo daquela época. E eles começaram a sacrificar a Deus, a se voltarem para Deus, até que, de repente, eles se corromperam. Essa descendência da linhagem de Sete passou a ser considerada como os filhos de Deus, que habitavam as regiões das partes altas. E esses, ouvindo o barulho dos homens lá embaixo, desceram, e quando desceram não quiseram mais subir. Se inflamaram na pecaminosidade, abandonando Deus e o sacrifício. Mas automaticamente, no meio de todo esse gênero corrompido, conforme o capítulo 6, nós temos um homem que resolveu se isentar da pecaminosidade e invocar ao Senhor, que foi Enoque. Por causa de Enoque, Deus salvou a humanidade. Noé. E por causa de Noé, Deus salvou a humanidade. Pois é. Tá? Então a linhagem dos filhos de Deus que aparece ali é da linhagem de Sete, não tem nada a ver com o anjo. E um apócrifo, ele combate o livro de Enoque dizendo, o livro de sabedoria, se não me foge a memória, o livro de sabedoria,
do apócrifo, ele combate o livro de Enoque dizendo: alguns homens disseram que os anjos desceram, fizeram corpos para si, mas segundo consta, a contagem dos anjos continuam a mesma, não aumentou nem diminuiu. Então, automaticamente, se não aumentou nem diminuiu, então anjo nenhum desceu para copular com as filhas dos homens, fazendo corpos para si, porque eles não têm essa autorização para fazerem corpos carnais para si. É um apócrifo combatendo o outro apócrifo. E aí, quando pegam o momento da interpretação, e aí os sábios estão olhando, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui está totalmente fora de contexto, são espúrios, são escritos em uma época, em um período em que não havia profeta nem profecia. Então, se não havia profeta nem profecia, esses livros não merecem crédito, porque todos os livros, desde Gênesis, a Malaquias, eles passaram por um período de profecias, de sacerdócio, literalmente, de lei com toda a propriedade. Ah, pastor, mas na lei, na Torá, não tem profeta. Quem disse para você que não? O próprio Moisés foi considerado profeta e ele profetizou a vinda do Cristo, dizendo que depois dele viria um que era maior do que ele. Ele está profetizando. Pois é. O próprio Moisés, o próprio Abraão profetizou. Abraão era profeta de Deus, Moisés profetizou, Josué foi considerado profeta do Senhor, profetas do antigo pacto. Profetas que não aparecem no contexto dos profetas literalmente chamados maiores e menores. Não, esses profetas, eles são chamados de profetas antigos, porque são antes do ministério profético, literalmente toma conta do Antigo Testamento. Inclusive temos profetas que não cunharam livros nenhum, não foram escritores de livro nenhum, como Micaías, como Ulda, a profetisa, e tantos outros profetas que aparecem nesse contexto. E aí, depois que Isaías entra escrevendo, literalmente, é que o negócio muda. Aí nós temos os chamados profetas maiores, que são 4 escritores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, e Daniel. Esses 4 elementos realmente escreveram os chamados profetas maiores. E Jeremias, ele acabou escrevendo 2 livros, tanto o livro dele quanto mais um. Há quem diga que Jeremias teve a ajuda de um copista, um escriba. Inclusive esse copista, chamado Baruque, esse copista que ajudou Jeremias a redigir o livro enquanto ele estava na prisão, lá embaixo, ele ditava e o escriba escrevia, porque ele disse que não iria mais profetizar, e automaticamente, você não vai profetizar? Tá bom. E aí ele foi preso. Quando ele foi preso, ele teve que ir lá do poço ditar para Baruque escrever, e aí ele está escrevendo literalmente, não tem jeito. Quem é chamado para profetizar vai profetizar querendo ou não, não tem jeito. Então, esse Jeremias acabou também sendo o autor de Lamentações. Então são 5 livros proféticos chamados de profetas maiores, 5 livros, mais 4 autores. E aí tem os profetas menores, somando um total de 13 livros proféticos. Ok? Bom, então temos profetas antigos, profetas que aparecem, que não têm livros nenhum, e tem os profetas que são alcunhados a livros, tiveram ajuda de escribas, outros foram escritos pelos próprios, enfim. E é assim que fica a história. Pois é, como é que o negócio vai puxando, De uma coisa vai puxando para outra, vai puxando para outra. De anjo a gente já começou a falar de profeta. Misericórdia. Ok? Então, voltando para cá. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Vamos lá. Bom, a natureza dos anjos é o primeiro assunto. Quem são os anjos? Nós vamos fazer uma abordagem sobre ele. Seres celestiais criados para servir é uma outra pauta. Hortes angelicais fala de uma quantidade inumerável de anjos, que não são aqueles lá do livro de Enoque, não são. Fica tranquilo, E como eu disse, volto a dizer e a repetir, a Bíblia fala apenas de 3 nomes, supostamente um quarto, que é
Azazel. Mas a princípio, Miguel, Gabriel e Lúcifer. Ok? Somente esses três. Agora, se você quiser descobrir o restante dos nomes, Uriel, Sabacael, Micael, Rafael, vai lá para o apócrifo de Enoque, que você vai descobrir todos os nomes deles. Ok? Bom, que não são livros inspirados e não fazem parte do canon sagrado, a Bíblia, nem na nossa. Tá? Bom, vamos lá. Jesus e o arcanjo Miguel. Isso aqui é tão importante, porque nós temos um conceito religioso, dito cristão também. O cara é doutor, o cara é arqueólogo, o cara é sinistro. Quantos, né, pentecostais, breanos não gostam do cara? O cara já foi palestrar até em igreja, Assembleia de Deus, para você ter ideia. Outros não, para esse cara aqui não. Mas o cara realmente tem um conhecimento avassalador. Mas eu fiquei espantado com ele, porque tanto conhecimento, e o cara vem pontuar que Jesus é o arcanjo Miguel. Ô meu irmão, tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque Miguel e Jesus é a mesma coisa. No assunto. Bom, e aí, claro, fechando aí com o arcanjo Miguel, nós temos os tópicos que serão apresentados, tá? Bom, um texto base para a gente se apoiar é: bendizei ao Senhor anjos seus. Anjos seus. E uma verdade prática para a gente utilizar: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus. Lindo demais. Agora, como descrevê-lo nas Escrituras Sagradas, pastor? Vamos lá. Os mesmos são descritos dentro da Bíblia Sagrada, tá? Como frutos de uma criação sublime, né? Realizada pelo próprio Deus. Aonde? Eu tenho uma pauta em Neemias 9:6 que vai falar sobre a criação dos anjos. Mas não é somente em Neemias 9:6 que a gente vê pautas sobre a criação dos seres angelicais. Os mesmos são testemunhas, tá, oculares da criação do universo físico, segundo descreveu Jó no seu capítulo 38, nos seus versículos 6 e 7. Pois é, segundo descreve Jó, os anjos assistiam Deus enquanto ele criava os fundamentos, literalmente, físico, né? E a Bíblia diz que eles foram criados e automaticamente, quando nós lemos Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus foram criados primeiro. E quando os céus são criados primeiro, logo em seguida, a segunda criação que faz parte desse cunho celestial são os anjos. Então eles são criados antes da matéria física ser formada por Deus. Por isso que Jó coloca aqui 38:6, os mesmos são testemunhas oculares da criação do universo físico. Meu Deus! Os tais são organizados em milícias e vistos hierarquicamente em diversas ordens. Olha que coisa! A palavra milícia, por si só, muito mal utilizada hoje secularmente no mundo aí fora, mas a palavra milícia se refere a uma quantidade exagerada de seres, de pessoas ou de anjos, né? Hierarquicamente fala de hierarquia, posicionamento que cada um deles possui. Tá? E detalhe, em diversas ordens existe uma hierarquia e dentro dessa hierarquia angelical existem definições para cada um deles. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Tá? São organizados em milícias. Lucas 2, 13 e 14. Se você ainda quiser, Colossenses 1, 16. Os mesmos estão à disposição de Jesus
caso Jesus desejasse, ele disse que rogaria ao Pai. E mais de 12 legiões estariam à sua disposição. Então, caso Jesus desejasse, anjos viriam em seu favor, como vieram quando ele saiu do deserto. Satanás se foi e os anjos vieram e o serviram. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Volta para cá. Meu Deus do céu. Coisa linda demais. Linda demais. Pois é o meu quebra-cabeçazinho que apareceu. Bom, como eu disse, os mesmos estavam à disposição de Jesus. E quem pontua isso para a gente é o autor da carta a Timóteo. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele fala sobre essa disposição angelical a favor de Jesus, caso ele desejasse. Se ele quisesse, ele rogaria. Bom, são descritos como seres espirituais. Aí eu falei sobre isso, Hebreus, né? Mas aqui a gente pontua. Hebreus capítulo 1, versículo 7, versículo 14. Meu Deus, deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu pegar isso aqui, porque isso aqui merece ser lido, né? Não, esse aqui merece ser lido. Vamos lá, Hebreus. Isso aqui eu preciso compartilhar literalmente aqui. Abre-te. Vamos lá, abre-te, Césamo não. Vamos lá, meu filho. Hebreus. Vamos lá. Versículo de número 7 eu pontuei, né? Vamos lá. Olha só que coisa linda, né? E dos anjos diz: quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Ao 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Eu tinha que ler, pelo amor de Deus. Espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que herdarão a salvação. Então tem anjos do Senhor à disposição do José Francisco. Tem anjos à disposição dos crentes na terra. Tem anjos que são enviados para nos guardarem, nos livrarem, nos protegerem, lutarem nossas lutas espirituais. Existem, eles estão aí para isso, né? Trazer revelação, trazer pauta, estão aí para isso, coisa extraordinária, meu Deus do céu, lindo demais isso aqui. Bom, continuando, eles são seres espirituais a serviço de Deus, isso é lindo demais, seres espirituais a serviço de Deus. Em Lucas 1, 26 a 33, nós encontramos uma leitura extraordinária, eu vou pontuá-la para vocês. É o momento em que Gabriel desce e fala com Maria sobre o que iria acontecer com a Virgem Maria. Ela haveria de conceber literalmente o Filho de Deus, mas seria por obra e graça do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Então a leitura descreve um momento clássico, tá, da visita de Gabriel a Maria. E é claro, Maria estava comprometida com José, mas Maria ainda não havia consumado nenhuma relação com José. E, obviamente, ao saber que Maria está grávida, vai dar à luz um filho, José põe a mão na cabeça: não fui eu, que gravidez é essa? Essa mulher está me passando a perna? Vou meter o pé, vou embora. Só que enquanto José intenta deixar Maria, o mesmo Gabriel que apareceu para a irmã Mary vai também para José e conversa com José em sonho, aparece para ele em sonho, dizendo que ele deveria ficar com Maria e ainda proteger o menino. Porque o que estava sendo gerado nela era por obra e graça do Espírito Santo.
E José, conhecedor da profecia, sabia que Isaías havia profetizado que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Mas por que ele tentou deixá-la, pastor? Perceba que quando Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, quantas supostas virgens não surgiam dizendo que era a mãe do Messias? Quantas? E perceba a base bíblica para o que eu estou dizendo. Quando Jesus aparece lá na cidade de Nazaré, um jovem chamado Natanael resolve ir até a cidade para desmascarar Jesus, porque ele automaticamente já havia feito isso com muitos supostos cristos que apareceram se dizendo o Messias. E ele vai com toda a sua força para desmascarar mais um Cristo. Só que quando ele chega diante de Jesus, ele se depara com algo que somente ele e sua mãe sabiam. Um segredo de mãe e filho. Que segredo era este? Porque quando ele vai falar com Jesus, Jesus diz para ele que ele era um israelita de verdade, né? E automaticamente viu ele estando, pois é, debaixo da figueira. Quando ele diz isso, naquele período da matança das crianças, né? Loucura de Herodes, que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, 3 anos, né? Quando mandou matar todas as crianças, a mãe dele pegou ele, cobriu ele com folhas e disse para ele: fica quieto, não faz barulho. E a criança ficou quieta até que aquele tumulto de mortandade passou e ela pôde então pegar o seu filho e levá-lo salvo para casa. Apenas 2 crianças sobreviveram. Uma foi ele e a outra foi Jesus, porque Deus falou, aliás, o anjo enviado por Deus falou com José para ele fugir para o Egito. E automaticamente, nessa fuga, Jesus escapa da mortandade. E Natanael também escapa da mortandade. Agora os dois estão de frente. E quando Jesus revela esse segredo para ele, ele se cala porque ele entende que somente ele e a mãe dele sabiam dessa verdade. Coisa linda demais, extraordinária. Pois é. Então essa leitura ela é muito bonita. Puxou outro assunto, mas não tem problema não. Então perceba que ele vai aparecer para Maria e ele vai aparecer para José. Claro, lá no Antigo Pacto ele também vai aparecer para Daniel, no seu capítulo 10, versículos 12 a 21. Eu já até pontuei, né? Mas a gente fala de novo, não tem problema não. O que está acontecendo? Quando você lê lá o capítulo 10, você descobre que Daniel, nesse exato momento, ele está às margens do rio Quebar, né? Após ter orado 21 dias, e justamente naquele dia que ele está caminhando às margens do rio, vem na sua direção um anjo voando velozmente. E o anjo chega diante dele. Quando chega diante dele, diz para ele: Daniel, homem muito desejado, né? A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, porque você aplicou teu coração. Coisa linda demais. Porém, eu fiquei impedido 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia. Miguel desceu para me ajudar e enquanto eu vinha o teu encalço, eu vi o anjo da Grécia indo na direção de Miguel. Então, eu preciso retornar para ajudar Miguel na batalha. Coisa linda demais isso. Está lá, Daniel capítulo 10. Dá uma passadinha. Coisa linda, né? Bom, qual é o objetivo então dessa prévia, pastor? O objetivo dessa prévia, primeiro, expor a identidade dos anjos. Que é isso, pastor? Os anjos têm identidade? Calma, a gente vai descobrir. Explicar a natureza e ofício deles. Opa, natureza já fica mais fácil. Ofício, trabalho, missões, também tranquilo. Elencar a ordem hierárquica. Elencar, destacar a ordem hierárquica. Existe uma hierarquia angelical, pastor? Vamos ver. A Bíblia vai responder para a gente, sim ou não. Dá ênfase à relação deles com Jesus. Já pontuei, né? Se eu quisesse, mais de 12 legiões viriam ao meu encalço. Meu Deus do céu, lindo demais. Mostrar a diferença entre o arcanjo Miguel e o Senhor Jesus. Como já até pontuei, infelizmente,
um cara conceituadíssimo, pontuou essa barbaridade de dizer que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Porque o anjo do Senhor que aparece lá no Antigo Testamento, que é uma manifestação teofânica de Deus, tipologicamente, teologicamente é visto como uma manifestação do Cristo no Antigo Testamento. Tá? E aí, por causa disso, aquele anjo que aparece como anjo do Senhor, eles dizem ser Miguel. Só que aquele anjo que é representante de Deus, que representa o próprio Deus, né, ele aceita os homens se prostrarem diante dele. Outros anjos não aceitam, mas aquele aceita. Aquele anjo aceita. Pois é, os homens se prostrarem diante dele. Ah, não, mas aquilo era costume de época, porque quando chegava um visitante, o dono da tenda tinha que atender, lavar os seus pés, então ele tinha que se encurvar para lavar os pés, para recebê-lo em sua casa. Pois é, tudo bem, mas quando Abraão faz isso, ele chama aquele personagem de Senhor, meu Senhor. O que o Senhor quer? Não há tratamento de respeito. Os dois anjos que estavam com ele vão para Sodoma e Gomorra e ele permanece com Abraão. E aí a conversa agora é de Abraão para Deus, não é para anjo. O anjo que está ali, teofanicamente, é uma manifestação do próprio Deus, é o próprio Deus. Então o negócio muda. Aí por causa disso, não, é Miguel. Miguel. Está escrito aonde? Porque se os anjos, que são anjos de verdade, não aceitam que os homens se dobrem diante... Ah, pastor, eu pego o livro de Apocalipse, João vai se prostrar, o que o anjo vai dizer? Não faz isso não, rapaz, eu sou conservo teu, tá doido? Faz essa coisa não. Quando Daniel viu o anjo que esmoreceu e ia caindo, o que o anjo fez? Gabriel fez? Calma aí, cara, levanta, fica de pé. Ele esmoreceu. Não é que ele se prostrou. Ele sentiu debilidade no corpo e ele cai. Quando ele cai, o anjo, calma aí, cara, vem cá, levanta, fica de pé. Vou começar a diferença, né? Bom, meu Deus do céu. Bom, os anjos, senhoras e senhores, estão alocados. Como que é isso? Estão alocados, estão dentro das Escrituras, desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Você vai ver anjos alocados dentro da Bíblia desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Claro que eu já até pontuei aqui, apareceu para Abraão, apareceu para Manoá, Antigo Testamento. Pois é. Meu Deus do céu. Né? Então, estão dentro do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Portanto, torna-se quase impossível, senhoras e senhores, negar a existência deles. É quase impossível. Segundo a Bíblia, é impossível negar a existência dos anjos. É impossível. Assim como no Antigo Pacto, a presença deles é maciça e vista por muitos, não é diferente nos dias de hoje para quem tem intimidade com Deus. Para quem consegue ter uma intimidade com os céus, não é intimidade nenhuma. A gente conhece pessoas que contemplam eles, têm a habilidade de contemplar, de vê-los. Queria eu poder vê-los, né? Queria eu, mas Deus não me deu essa graça não. Mas tem aquelas pessoas que têm essa habilidade de vê-los. Mas pelo menos senti-los, o Senhor já me permitiu, né? De ser tocado por eles, o Senhor também já me deu essa graça, de ser tocado, né? De poder senti-los, de poder percebê-los, de poder quase ouvir o barulho deles, o Senhor já me deu essa graça. Não de vê-los literalmente, mas senti-los, ouvir barulhos, sabe? Tudo isso o Senhor já me deu essa experiência, graças a Deus. De poder estar sentado à mesa com eles, o Senhor já me deu essa experiência. Eu não os vi, mas a forma como eu me expressei, automaticamente, e o que eu vi depois, comprovou que realmente eles estavam ali comigo. Eu sempre pontuo isso quando eu leciono sobre angelologia para os seminaristas. Eles gostam, por causa das experiências, são tantas. E numa dessas experiências eu estava
com a responsabilidade de ministrar um estudo bíblico em um retiro. E quando eu vi a operosidade do Senhor naquele local, eu falei, não precisa mais. Porque o que já tem aqui, todo mundo vendo anjo para lá e para cá, não precisa falar de anjo mais. E quando eu falei isso, a pessoa que estava a uns 3 metros de distância de mim, né, no meio daquela multidão, ela estava lá numa ponta e eu na outra, na ponta de lá ela gritou, precisa sim, para que o meu povo não saia confundido. Eu olhei assim, escutou o que eu falei? Porque na verdade eu nem falei, eu pensei. E a pessoa gritou de lá, precisa sim, para que o meu povo não saia confundido. Eu vou duvidar? Não tem como. E aí, claro, diante das operosidades que eu vi ali, eu falei, eu quero base bíblica, porque eu aprendi muita coisa que isso aqui interfere dentro do conhecimento teológico. Então eu preciso de Bíblia para comprovar isso aqui. E Deus me deu Bíblia, gente. Deus me deu Bíblia para comprovar aquilo ali. Né? Deus me deu Bíblia para comprovar aquilo. Né? E assim, por causa desse estudo, antes desse estudo, né, voltando ao início, como começou, eu pontuei uma série de estudos para fazer e eu parei nos anjos. Quando eu peguei, a apostila dos anjos estava muito grossa, eu falei, não, vou sintetizá-la o máximo possível para que eu consiga aplicar, porque ela está muito grande, não tem como. Isso aqui é aula para 4 semanas, não tem como. E aí eu comecei, fiquei ali uma semana tentando diminuir ela, uma semana. E quando passou uma semana eu falei, não quero mais, é muita coisa, não dá não, e fui pegar outra coisa para fazer. Não consegui, peguei outro estudo, não consegui, voltei para os anjos de novo, falei, tá bom, vou ficar com vocês. Aí, quando eu sentei na mesa, né, peguei a apostila, peguei o caderno, comecei a sintetizar o material que eu queria apresentar, né, naquele momento meu cunhado entra, meu ex-cunhado, ele entrou dentro da minha casa, passou por mim, Pai do Senhor, eu, Pai do Senhor, ele entrou, foi na geladeira, tirou água, perguntou se eu queria água, eu falei não, ele voltou com um copo d'água, puxou uma cadeira da mesa, sentou, né? E aí, como é que tá? Tudo bem contigo? Eu falei, tudo bem. Ele está fazendo o que? Eu falei, estou fazendo um estudo bíblico sobre os anjos. Inclusive tem 2 deles sentados aqui comigo. Inclusive tem 2 deles sentados aqui comigo. E eu de cabeça baixa e ele conversando. E eu escrevendo. E de repente ele, José, eu, pois não, ele, tu já parou para observar a mesa? Eu falei, como assim? Ele observa a mesa, como é que a mesa está? Eu falei, está puxada? Pois é, você puxou a mesa? Eu falei, não. Olha para a cadeira do canto? Sim, é porque isso aqui foi algo impressionante, porque a mesa ficava colada na parede. E eu não puxei a mesa, só puxei a cadeira. E quando ele falou, tu já observou as cadeiras como elas estão? Eu falei, não. 2 cadeiras, a mesa puxada, 2 cadeiras viradas para mim. A do canto e a de fora. Viradas na minha direção. Ele parou, você puxou a mesa? Eu falei, não. Você virou as cadeiras? Eu falei, eu sou maluco? Eu estou normal. Quando eu observei as cadeiras puxadas, a mesa puxada, elas viradas para mim, eu baixei a minha cabeça, pedi perdão e falei para Deus, perdoa, Senhor, eu vou continuar falando sobre os anjos. E eu senti a presença deles. Meu ex-cunhado estava já tomado por Deus, chorando. São experiências. Essa é uma só, ainda tem mais ainda. Vamos lá. Os anjos. Quem são eles? Uau. Bom, são criaturas, assim como todos os seres humanos, são criaturas. Logo isso aqui automaticamente diz que assim como nós fomos criados, eles também são criaturas. São parte da criação de Deus, assim como nós o somos, eles também o são, criados por Deus. Segundo a Bíblia, os tais foram criados por Deus com propósito. Detalhe, o ser humano também foi criado com propósito, tá? Todos nós temos um propósito. Claro. Você pode fugir do seu propósito a hora que você quiser, mas não tem problema não. Eles foram criados com propósitos, nós também. Por que eles foram criados com propósito? Salmo 104, versículo 4.
parafraseia para a gente esse propósito. O 103, versículo 20 também, ou verso 20, também parafraseia esse propósito. Isso aqui, se porventura você quiser mais base, dá uma passadinha lá na segunda epístola, segundo escreveu São Pedro, capítulo 2, versículo 11, e você vai ver mais propósitos angelicais, literalmente, né, alocados a eles por Deus. Só para comprovar, eu volto a citar aqui Hebreus, tá, 1:14, com propósito, espíritos ministradores, trabalhando em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é propósito, pelo amor de Deus. Tá? A Bíblia descreve-os, sim. Quando a gente começa a pontuar a Bíblia, a gente percebe que a mesma descreve-os como seres celestiais e distintos, seres reais, distintos, tá? Mas define-os como criaturas de Deus, literalmente. Tá? Mas como automaticamente aconteceu isso aqui, o processo da criação? Vamos lá. O processo da criação deles, parafraseia para a gente o seguinte: os tais foram criados, como já disse, com propósitos. Tá? Não vou repetir. Tá? Se foram criados, tá? Isso nos leva a crer com toda a propriedade que existe uma origem para eles, sim ou não? Claro, e essa origem que a gente vai explorar. Bom, para eles sim, este processo se encarrega de dizer-nos exatamente como surgiram e por que surgiram. Sim, a origem vai revelar para a gente porque surgiram, porque foram criados, literalmente, essa origem que vai dizer isso para a gente. Tá? A origem dos anjos, a Bíblia descreve-o como seres criados por Deus, Salmo 33:6. Originaram-se de Deus. Tá? Esse primeiro passo utilizado para a gente compreender, é preciso a gente observar o que Jó disse no capítulo 38, versículos 6 e 7, que no processo da criação física eles assistiam e louvavam enquanto Deus criava. Pois é, assistiam e louvavam enquanto Deus criava. Coisa linda demais. Meu Deus do céu. De onde eles vieram? Do processo seletivo da criação de Deus, quando Deus criava o universo. Mais uma prova aqui. Eu falei Jó 38, versículos 6 e 7. Mais outra prova aqui concreta. Salmo 148, versículos 2 a 5. Surgiram do processo seletivo de Deus quando Deus criava o universo. Foram criados em hortes angelicais, em um grande, vasto número. Tá? Literalmente. Para descrever essa ordem, hortes angelicais, a gente pontua Colossenses 1,16, que vai falar sobre essa ordem, ou hortes angelicais, literalmente. Ok? Bom, teologicamente, a palavra ordem ou horte se divide em classes, e geralmente uma das dificuldades de se entender o conceito angelical é justamente sobre essa questão de classes, mas a Bíblia mostra para a gente que existe uma classe de anjos, literalmente, e essas classes se diferenciam. Agora, uma coisa interessante, alguém parafraseou dizendo que quando Deus criou os anjos, né, automaticamente Miguel ainda não tinha sido criado. Olha só como é que o pregador viaja, né? Miguel ainda não havia sido criado. E quando Lúcifer se rebelou contra Deus, né, quis ser igual a Deus e caiu, foi precipitado sobre a terra, naquele exato momento, né, o pregador disse, num momento de um misto de tristeza por causa de Lúcifer, que peca e cai, né, e automaticamente também de poder divino, Deus criou Miguel. E o nome de Miguel, cujo significado é quem é semelhante a Deus. Que história é essa? A Bíblia diz que pelo sopro de sua boca fez o exército deles. A ordem se divide em classes. Essas classes foram criadas todas de uma só vez. Deus não ficou criando um anjinho aqui, outro anjinho ali, como chegou lá e fez com Adão, da terra. Não. Pelo sopro de sua boca, a Bíblia diz, criou o exército deles. O que é isso aqui? Pareça, é Deus que está dizendo, pelo sopro da sua boca. E eu entendo, sou eu.
Isso aqui aconteceu de uma vez. Então todas as classes já foram criadas, porque a mente de Deus é muito superior ao meu pensamento. Meu pensamento não sequer, pela misericórdia, não dá nem para comparar, né? Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais sublimes, são mais poderosos, são inexplicáveis, são inalcançáveis. E aí, para Ele apareça, Ele já criou em todas as classes automaticamente, né? Desde a principal arcanjo, anjo-chefe, né? Superior, que pontua Miguel como arcanjo, né? Líder das hortas angelicais, o comandante das tropas celestiais. Eu creio nisso, né? Arcanjo Miguel. Há quem diga que Gabriel também é arcanjo, não tem pauta na Bíblia para eu dizer que é, mas como a palavra príncipe está alocada ao termo arcanjo, automaticamente, né, pode-se dizer que Gabriel seja um arcanjo. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode-se dizer que seja por causa da classificação de príncipe, né? Príncipe é o principal, é o primeiro. Então, automaticamente, se príncipe é o principal, é o primeiro, ele está inserido dentro dessa categoria, segundo alguns expositores da teologia. Mas a minha Bíblia fala somente de Miguel como arcanjo, ok? Se Gabriel é, eu não sei, eu vou descobrir quando eu chegar lá. Bom, dizem que Lúcifer também era arcanjo. Se é, eu não sei. Naquele dia a gente vai ficar sabendo. Não vou perguntar para ele porque ele não vai estar lá. Então, não tem como. Mas a gente vai descobrir se era ou não, tá? Se existe outras classes de anjos, não arcanjos, a gente vai descobrir quando chegar lá. Porque a Bíblia só revela para a gente o nome de um. Agora, se você quer descobrir a quantidade de príncipes, né, que são alocados à categoria de arcanjos, aí dá uma passadinha lá no livro de Enoque que você vai descobrir todos os arcanjos que estão lá, né, com toda a propriedade. Mas pega aqui a visão, o livro de Enoque não é inspirado, tá? É oculto, é espúrio, é apócrifo, não faz parte do cânon sagrado. Foi escrito em um período em que Deus não manifestou sua graça, seu poder, sua unção, nem falou com os homens. É aquele período histórico, né? Literalmente de penumbra, de escuridão, onde os homens estão lutando pelos seus direitos, onde surge Macabeus na história, tentando trazer liberdade para o seu povo, lutando, né? Onde surge a loucura de Epifânio, o louco que bagunça o templo, a hegemonia do templo, e tantos quantos fatos históricos são inseridos aqui, e é claro, surge todos esses livros apócrifos espúrios, fora de um conceito de inspiração, distante de um conceito de inspiração, totalmente desprovido de inspiração, literalmente, não tem como entrar no cânon sagrado, não tem jeito, não tem como entrar. Porque a Bíblia declara com toda a propriedade a sua inspiração. Ah, foram homens que escreveram, mas a Bíblia declara homens inspirados por Deus. O apóstolo Paulo comprova isso para a gente quando ele diz que é atacado por um espinho em sua carne. Quando ele diz que é atacado por um espinho em sua carne, é justamente por conta das revelações que ele recebeu. Mas por quê? Para ele não se exaltar, não se vangloriar. Então ele explica, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás vindo da parte de Deus, para me esbofetear, me arrebentar, para eu não me exaltar, não me vangloriar sobre as revelações que recebi. E as revelações que Paulo recebe estão todas elas pautadas em 13 epístolas. Há quem diga que ele também escreveu o livro aos Hebreus, somando um total de 12 literaturas sobre as mãos, tá, de Paulo. Todas elas inspiradas, 14, perdão, todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. Ele declara isso. A divinamente inspirada, proveitosa, coisa linda demais. Uau! Volta para cá. Tá? Então eu acredito que eles foram criados todos de uma só vez. Tá? E, bom, esta expressão dá-nos a entender que foram feitos todos sim de uma só vez. Arcanjos, príncipes, potestades, querubins, serafins, domínios, tronos e etc. Tá? Nomes angelicais. Bom, segundo a Bíblia, esses nomes são alguns. Esses nomes são alguns, aliás, segundo a Bíblia, são alguns nomes pelos quais são descritos. Bom, querubim é uma classe, né? Varão é uma referência literalmente ao que eles são. Príncipes também denotam uma outra classe, mas também são chamados. Serafim é uma outra classe.
né? Filhos de Deus, claro, pontua todos eles. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quando os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor, são os anjos. Veio juntamente com eles Satanás, o adversário. Pois é, coisa extraordinária. Ministros também pode ser alocado a todos eles. Principados, como já vimos, é uma classe de príncipes. Potestades são domínios, regiões, né, que também pontuam um anjo poderoso ou vários dominando aquela região. Domínios, tá, e governos, tá? Espíritos ministradores e, por fim, arcanjos. São os nomes que a gente encontra na Bíblia relacionados a eles. Tá? Bom, e eu vou parar por aqui. Vou deixar para a próxima. Na próxima a gente fala sobre anjos, criaturas de Deus.